Então tá, vamos falar um pouquinho mais então de ácidos. A preocupação agora é a classificação dos ácidos quanto à presença de oxigênio na molécula. Bom, isso tem duas situações lógicas. Ou tem oxigênio na molécula do ácido, ou não tem, certo? Então nós vamos classificar o ácido dessa forma. Então vamos fazer um esqueminha aqui. Certo? Então, existem dois tipos de ácidos. Quanto a isso, né? Os hidrácidos e os oxiácidos. Os hidrácidos não possuem oxigênio na fórmula. Então, eu posso imaginar para os hidrácidos uma fórmula assim. HX, onde X é algum tipo de ânion que não tem oxigênios. Os oxiácidos, em contrapartida, vão ter. Então HO, certo? Vai ter o hidrogênio, vai ter algum elemento X que vai mudar, né, dependendo do ácido, e vai ter oxigênio, ou oxigênios, pode ter mais de um, certo? Então são duas naturezas diferentes de ácidos. Sempre a gente associa o ácido ao hidrogênio ligado com alguma coisa, né? É uma associação natural, principalmente por arrênios. Bom, no caso dos hidrácidos, vocês têm poucos ácidos. Então nós podemos nos dar o luxo de falar de todos eles, praticamente, certo? Então a nossa preocupação nesse momento vai ser com os hidrácidos, tá? Então, olha só, nós podemos separar os hidrácidos em alguns grupos. Nós vamos ter HI, HBr e HCl. Ó, iodo, bromo e cloro. Esses ácidos são os hidrácidos mais fortes. E eles estão na ordem de força. O do iodo é o mais forte, né? O do cloro é o menos forte. Mas os três são fortes. Então, olha só, eu vou criar aqui um esquema. Assim, esses três são fortes. Existe um deles que é moderado. Tá? HF do flúor é moderado. Daqui a pouco eu vou comentar algumas curiosidades sobre eles. Certo? E existem os que são fracos. Tá? Como o H2S e o HCN, tá? Bom, sobrenome dos ácidos, pessoal. Primeira coisa importante, a primeira palavra no nome de um ácido é a palavra ácido. Então eu vou botar o nome deles aqui. Sempre vai começar com a palavra ácido. Eu não vou escrever ácido, vou botar o sinalzinho dizendo que repete, né? Então, ácido, alguma coisa. No meio do nome, vocês vão ter o elemento diferente que está ali. Então, iodo, iode, bromo, brom, cloro, clor, flúor, flúor. S é o enxofre, vem de sulf. Sulf, tá? E o CN é um grupo que tem carbono e nitrogênio que recebe o nome ciano, grupo ciano, que nem as cianofícias da biologia, as algas azuis, tá? Ciano, portanto, aqui a gente vai botar ciano. E todos eles vão ter o mesmo sufixo, a mesma terminação no nome, que é a terminação hídrico. Então, o primeiro fica iodídrico. O segundo, bromídrico.
clorídrico, fluorídrico, sulfídrico, cianídrico, certo? E assim por diante. Onde botar o hídrico está resolvido ali a questão de nome. Bom, gente, mais algumas coisas importantes, sobre eles, alguns aspectos práticos desses ácidos. O ácido iodídrico e o ácido bromídrico são basicamente ácidos usados em laboratórios, em indústria química, tá? Eles são mais aquela substância clássica laboral, vamos dizer assim. Então vocês não vão achar eles por aí com facilidade, tá? Porém, esse cara aqui merece nossa atenção. Vou botar uma bolinha de atenção aqui, ó. O ácido clorídrico, ele é encontrado no estômago, certo? Ele é um ácido forte encontrado no estômago, muito ligado à digestão de proteínas. Se nós gerarmos ácido de menos, nós teremos dificuldades em digerir proteínas e também ficaremos mais expostos a algumas doenças que podem entrar por contaminação alimentar, tá? Se nós tivermos excesso de ácido clorídrico, nós podemos ter uma gastrite, podemos ter refluxo, podemos ter inclusive uma úlcera péptica, uma úlcera gástrica, tá? Então o ácido clorídrico é um ácido forte dentro do nosso corpo, tá lá no estômago trabalhando. Bom, o ácido clorídrico é vendido com um nome esquisito, muriático, tá? É uma solução concentrada de ácido clorídrico que é vendida em casas de construção para limpar azulejo. Pode ter acontecido na casa de vocês. A família de vocês contratou um pedreiro lá para arrumar a parede, botar uns azulejos e tal, e respingou cimento no chão. Aí eles pegam esse ácido, dissolvem mais em água e passam lá com um pano, ele consegue dissolver aquelas sujeirinhas de cimento. Então ele é um ácido usado em limpeza na construção civil. É corrosivo, é perigoso, solta vapores, tá? Deveria ser manuseado com muito cuidado e com EPI, com equipamento de proteção individual adequado. O fluorídrico é um ácido muito legal, tá? Ele não é forte por causa do flúor, ele vai fazer ligação de hidrogênio, então as moléculas dele se aderem com mais força e é mais difícil de ionizar, de separar aquele H, porque a eletronegatividade do F é muito alta, tá? Então ele acaba sendo um ácido moderado. Apesar de ser moderado, ele é o único ácido que consegue atacar o vidro. Se você colocar um ácido fluorídrico em vidro, ele ataca o vidro. Então olha só que maluco. O vidro, que é a embalagem mais interessante para química, né? Lá no laboratório, não suporta ele. Aqui em Pelotas nós temos prédios antigos com vidros muito bonitos, cheios de desenhos de ânforas, flores e algumas personagens da mitologia grega, tá? Aqueles vidros são desenhados com ácido fluorídrico, tá certo? Tiraram o ácido fluorídrico desse trabalho dos vidraceiros porque ele é muito tóxico, né? Então causar muitos danos à saúde acabou sendo proibido. Mas é uma característica interessante, o único que ataca vidro. Esse outro cara aqui, o H2S, ele é muito importante para a ecologia. Aquele fedor que tem ali perto da rodoviária da cidade, porque vai esgoto, vai sujeira para aquele canal e fica apodrecendo, tá? Gera H2S, aquele cheiro horrível, aquele cheiro de ovo podre é do H2S, tá? O H2S, ele vai aparecer também nos vegetais crucíferos, repolho, couve-flor, brócolis, tá? Esses vegetais crucíferos têm muito enxofre, por isso que eles são acusados de causar gases, né? Flatus, famoso peido mal cheiroso, que aquele cheiro horrível de ovo podre vem desses vegetais muitas vezes, porque o enxofre, quando é fermentado de forma anaeróbica, sem a presença de oxigênio, né? O enxofre ocupa, ele é da mesma família do O, né? Ele ocupa lá o lugar do O nas reações e acaba formando essas substâncias mal cheirosas, tá certo? Então um dos sinais de poluição é a presença do H2S, né? Então é um troço horrível. Se alguém quiser fazer uma experiência desastrosa, pegue um ovo, que tem bastante enxofre também, né? Quebre ele numa lata velha, tampe a lata e deixe no sol. 3 dias depois tu abre a lata e desmaia do fedor que está aquilo ali, porque vai gerar um monte de H2S. Tá? O ovo também carrega lá muito enxofre, tá certo? Faz mal para a saúde? Sim, respirar H2S faz mal para a saúde. Comer brócolis faz bem, comer couve-flor faz bem, comer repolho faz bem, o ovo não faz mal para ninguém. O ovo faz mal, essas pessoas... o ovo faz mal ou faz bem? Eu vou responder isso para vocês. Água em excesso mata por afogamento.
Se o sujeito comer uma dúzia de ovos fritos por dia, ele vai ter algum problema. Mas se ele comer o ovo dele lá de vez em quando, não vai fazer mal nenhum, tá? Então as pessoas têm que ter essa noção, né? A gente vive no mundo dos malucos, que querem transformar coisas quantitativas em qualitativas. E é aí que dá o erro, né? Então, tenha um bom senso. Então, esse odor ruim é do H2S, é clássico. É um odor penetrante, sim, bastante forte. Em lugares muito poluídos a gente não aguenta, tem que estar com máscara, né? O pessoal que vai trabalhar com tratamento de esgoto em cidades muito grandes vão lá com um monte de equipamento, né? Porque isso aí é muito agressivo. Bom, esse último aqui, o HCN, eu vou botar um ponto vermelho para ele. O HCN é um dos venenos mais poderosos conhecidos pelo homem, tá? Ele foi usado na Alemanha nazista com o nome de gás Zyklon X ou Zyklon B, dependendo do gás ciclone, né? Traduzindo ciclone, eles usavam assim, ciclone. É o gás que os nazistas usavam nas câmaras de extermínio, onde botavam lá os judeus e outros dos campos de concentração, principalmente judeus, né, e alguns ciganos e alguns presos políticos. Matavam as pessoas na câmara de gás usando ácido cianídrico. Isso aqui é altamente venenoso, perigosíssimo. Se isso aqui for gerado em laboratório, o próprio cientista ele pode morrer se esse troço vazar. Já aconteceu, o cara que descobriu ele, o Fischer, era um químico alemão chamado Fischer, morreu descobrindo esse troço, né? Então é ironia, né, mas acontece. Altamente venenoso, usado, né, em câmaras de extermínio. Países que têm pena de morte, quando entre aspas querem humanizar a pena de morte, eles usam o ácido cianídrico, mas é por injeção letal, né? Eles não fazem a proliferação do gás, porque é uma morte muito horrível. Esse grupo ciano se gruda lá na hemoglobina do sangue da pessoa, e mesmo que tu bote máscara de oxigênio, que tu entube a pessoa, vai morrer. Porque ele ocupa os alvéolos, né? Ele ocupa lá o grupo M, o grupo ferro da hemoglobina, e não permite que a pessoa faça trocas gasosas. Mesmo que tu meta oxigênio lá, com goela abaixo, traqueia abaixo do cara, ele vai morrer. Tá certo? Então é um veneno muito poderoso. Eu falei aqui dos hidrácidos, porque eles são poucos, a gente consegue decorar, a gente consegue ver que esses aqui são fortes, esse é moderado, esses dois são fracos. Esqueci de avisar vocês. Esse aqui é super venenoso e é fraco. Então não relacionem força com poderes mágicos dos ácidos. Relacionem força com a capacidade de liberar o H+, né, na forma de H3O na solução aquosa. A ionização dele, o alfa, né, do vídeo anterior. Então, é um pouco histórico aí dessas substâncias, né, que são bem conhecidas. Gente, os oxiácidos. Os oxiácidos vão merecer um vídeo à parte. Por quê? Tem um montão de coisa para falar sobre eles. Tá certo? Então, por enquanto, ficamos assim.